Tem muita gente que vai dizer assim, Alexandre, eu tenho uma escoliose muito grande, eu já fiz cirurgia de coluna, eu tenho pinos na coluna, então a minha coluna não mexe. Mesmo nessas pessoas onde tem uma parte do corpo, uma parte da coluna que está fixada com parafuso, com placa, que não movimenta, só o fato de você tentar mudar de vez em quando já traz um alívio. Porque, como eu falei, postura é resultado de tensões. Então, quando você, mesmo que você não consiga fazer o movimento completo, quando você tenta mudar um pouquinho, você está trazendo descanso para alguns músculos e ativando outros. E dependendo dos músculos que você ativa, que você acorda, você está alongando a tua coluna. E a gente tem sim músculos que são antigravitacionais, músculos que brigam contra aquele peso, sabe? Aquela compressão no disco, compressão na coluna, compressão na própria cirurgia, nas próprias próteses, nas próprias órteses da cirurgia. Quando você ativa os músculos certos, você dá um descanso para a tua coluna. Doutor, e quando a curva é entre os braços, abaixo do pescoço, o que é? Ivanete, é o seguinte. A nossa coluna, na verdade, o nome do desvio, ele não muda muito, dependendo da região. Deixa eu tentar te explicar aqui melhor. Vou até aproximar mais. Aí, coisa bonita. Ó, quando eu olho alguém de lado, eu vejo que a gente tem uma curvazinha para frente na cervical, para trás na torácica, para frente na lombar e tem aqui o final da coluna. Dá para ver tudo? Dá. Pronto. A gente tem essas três curvas. Quando essas curvas estão aumentadas, deixa eu botar aqui em vermelho. Por exemplo, a curva da cervical, ela está muito aumentada, a gente chama de hiperlordose, isso olhando de lado, tá? Do mesmo jeito, quando eu vejo que a curva da lombar é muito aumentada, que a pessoa é selada, como dizem, isso aqui também é uma hiperlordose, é um aumento da curva normal, tá bom? Quando, ao contrário disso, acontece na coluna, deixa eu mudar aqui, na coluna torácica, aquela pessoa que tem meio que uma corcunda, isso aqui é uma hipercifose, tá bom? O aumento dessas curvas é sempre hiper. No caso das curvas para frente, é uma hiperlordose, ou na cervical ou na lombar. No caso da coluna torácica, é uma hipercifose. E a gente tem outro desvio, quando a gente olha a pessoa de frente, tá? Quando eu olho a pessoa de frente, aqui o narizinho, o olhinho, a boca. Quando eu olho a pessoa de frente, o ideal é que a coluna seja a mais alinhada possível. Quando eu tenho qualquer desvio aqui, que ela não está alinhada, ela faz uma curvazinha, isso é uma escoliose. Na escoliose, a gente pensa que é somente assim. Ó, se a curva está para o lado esquerdo, os músculos do lado direito estão mais tensionados, estão mais encurtados, e os músculos do lado direito estão mais alongados ou estão mais relaxados. Só que a escoliose, ela não funciona dessa forma, não é só esquerda e direita. Na escoliose, a gente tem um desequilíbrio de tensão muscular em rotação. Tanto é que se você tiver uma escoliose que está localizada ou que acomete a caixa torácica, você vai ver que provavelmente vai ter um ombro mais alto que o outro, provavelmente esse ossinho aqui, a clavícula, vai ter um que está mais à frente do que o outro. Então é como se além dessa inclinação lateral, o teu corpo rodasse também em algumas posições, tá bom? Uma coisa simples que dá para a gente fazer, para a gente facilitar a mudança de posição do nosso corpo, no caso da escoliose, é isso aqui, ó. Deixa eu afastar, vou botar aqui do outro lado.
você pode fazer, inclusive, agora. Pronto, dá para ver aqui a maca. Você vai fazer o seguinte. Você vai deitar de lado na cama. E aí, ó, entrelaça os dedos, coloca aqui em cima do peito e deixa o braço, o peso do braço, girar teu corpo. Fica as pernas para um lado, o peso das pernas puxa para o lado e o peso do braço puxa para o outro. E você fica nessa posição durante 3 minutinhos, depois troca, fica na mesma posição para o outro lado. Quando eu faço isso, eu estou alongando o corpo, os músculos, né, equilibrando as tensões, alinhando a coluna dessa forma. Então, eu estou trabalhando essas tensões que levam a uma escoliose, beleza? Tem perguntas? Tem perguntas? Tem perguntas? Por que temos formigamento na cervical? A Francisca. Francisca, é o seguinte, todas as sensações do corpo a gente só consegue sentir porque tem nervos que levam essa sensação, essa informação até o cérebro, tá bom? Em qualquer parte do corpo. Quando as tensões, quando o nervo começa a dar algum problema, a ser comprimido, começa a não receber sangue suficiente, essas sensações elas começam a ficar embaralhadas. E aí o que pode acontecer? De alteração de sensação, a gente pode sentir formigamento, a gente pode sentir dormência, a gente pode sentir aquela sensação de como se estivesse grosso, como se você estivesse tocando por cima da camisa, por exemplo. É diferente quando você toca a pele e toca a camisa. Imagina o seguinte, nervo é como se fosse um cabo de dados que liga o celular ao computador. Você pode mandar a informação do celular para o computador. Se o cabo está com problema, quando você manda a informação do celular para o computador, a informação chega embaralhada. Então, quando tem formigamento, dormência, queimação, pode acontecer também, sensação de choque, é sinal de que alguma coisa está atrapalhando os nervos daquela região. Quando você sente formigamento na cervical, é muito provável que os nervos que saem da coluna na cervical, eles estão sendo comprimidos, tem alguma coisa atrapalhando. Geralmente, isso está relacionado às tensões, tá? E, consequentemente, à postura também. Quando você começa a melhorar essas tensões, às vezes com atividade física, às vezes com a técnica da mamãe gata, que eu já ensinei aqui algumas vezes, ó, segura a pele do pescoço, se ficar muito dolorida, espera a dor diminuir, sem soltar a pele, dizer que sim 10 vezes, depois dizer que não 10 vezes, isso já dá um alívio para essas tensões do pescoço. E, consequentemente, isso pode te ajudar a diminuir esse formigamento, tá bom?